palco, eu montei tudo de novo no domingo depois do culto. Então a celebração aconteceu normal, eu tirei a reação, ficou só com essas coisas que aí para o culto, quem viu não tinha a marca inabalável que era o tema do Reação do ano passado. Ah, sim. Não tem, equipe de cenografia não pode fugir de... Não pode, trabalho não, tá muito não tem moleza. Tem que trabalhar de madrugada, não. É. Isso não tem como. Beleza? Aí, olha, é sempre importante haver integração das equipes, eu falei, né? Então, luz pode te enganar, né? Pode te atrapalhar. Então é sempre bom fazer um testezinho de luz normal, né? Uma parede, nada, sei lá, fórmica, ela não seria favorável para o cenário, né? Talvez só em uma posição é bom, em outra posição não é bom. O TNT, ele absorve demais da conta. O isopor, eu não gosto tanto, não é em todas as ocasiões que eu gosto de trabalhar com ele, no alto de fato que eu trabalhei, justamente por causa da textura. Então, o material sempre vai te falar se, né, você vai ter que dar uma analisada para saber se é bom ou não. Aí a gente vai falar de alguns materiais. Ele remete à paixão, sangue, guerra, intensidade. Não é, gente, uma regra, que o Emerson colocou lá, então o vermelho, ele quer que faça paixão. Não é isso. Mas em alguma forma, quem tem um pouco de uma música falando da ceia e tal, então você puxar para o tom vermelho, contribui com uma mensagem, certo? Por causa do nosso sentido. Não é fazer disso aqui uma regra, e aí toda música, peraí, é o quê? Vai falar agora o quê? De emoção? Então tem que ser amarelo. Não é nada disso, tá? Mas é como que a nossa percepção visual, ela contribui. Então o azul, igual lá o quarto do bebê, você coloca tons pastéis, você quer deixar o quartozinho um pouquinho mais calmo, né? No adolescente você vai jogar uma cor um pouco mais forte, mais radical, não tem isso? Então na iluminação você vai ter também. O criativo é rabisco mesmo, é pegar uma folha, ter um pouquinho da ideia da proporção da sua igreja e começar a arriscar. Não tem como pegar as peças e vamos ver se fica legal. Então eu já sei um pouco de cor as proporções lá daqui da igreja, né? Você tem um quadrado, né, de 18 metros, tem um avanço aqui, ó, tá ruim. Tem uma inclinação do palco, não é? O palco padrão e depois o palco da conferência espírita, que é agora que vocês estão estudando, né? Então meu próximo é fazer algo, daqui a 2 semanas vai ter uma série, eu tenho que mudar rapidamente depois da conferência. Entra o palco padrão e depois uma campanha que é a sustentabilidade. O palco padrão é o palco... O que chama de palco padrão não é o que é um para todos, não. Ele vai ser diferente, mas é um palco que não tem tema específico. Eu não preciso me preocupar com algo. Tá? Então é sempre bom guardar referências de cenário, tanto de outras igrejas, quanto de um único detalhe visto em um filme, programa de televisão, teatro, feiras, vitrines, né? No contexto, sustentabilidade. E aí, nesse sentido, o pastor Carlito foi assim, mas o pessoal não está sacando o que é sustentabilidade. Aí, com a empresa que estava fazendo obra aqui de elétrica, eu consegui aqueles carretéis de elétrica ali. Aí eu coloquei ali e tal. Mas, enfim, é um palco que eu não fiquei satisfeito. Então, submeta sempre a ideia ao seu líder ou equipe de apoio e ajudará no processo criativo. Então, a gente está falando de processo criativo, tá? Então, temos em mente o contexto, qual é a proposta, se vai ser feito um evento de Natal, algo de Páscoa, sempre vai mudar. Agora, não tem nada a ver com a sustentabilidade, mas esse último que foi feito até agora, a gente procura sempre essa pauta, pelos quadriculados, do alternando, né? Muito bacana, né? Simples, placa de madeira, barbante preto. A questão da sustentabilidade, depois aqui, ó, se vocês perceberem, tem um risquinho que foi garrafa de leite, dessa Cooper, né? A gente juntou um monte, tirou o rótulo e colocou as garrafinhas ali. A ideia era até botar uma plantazinha e tal, mas não vingou. Você fixou como?
Ele não está virando, não ficava. Não, ele não ficou virando. Eu peguei uma fita, é uma fita valsível, não tem ela que tá lá. Mas é uma fita perfurada, uma fita metálica, mas qualquer coisa que fosse um pouquinho mais largo, ele ia fazer com que não podia ser uma linha, mas tinha que ser alguma coisa com espessura, mas foi difícil trabalhar com isso. Tem alguma coisa para fazer com isso aí? LP? O cenário ficou melhor, né? Eu gastei 110 LPs. Vai na criação. LP valeu para a proposta, mas o cenário ficou como um cenário padrão. Não, o Eleve se divertiu, tal, foi bem, se diverte. É. Eu digo que o ponto é porque a minha expectativa é sempre suprir a proposta daquele período, né? Isso em salão de festa do aniversário. Então, aqui, essa questão eu falo aqui do que aconteceu no Reação, que a gente precisou mudar, isso porque nós... Mas também depois tem uma situação seguinte, eu quero atender a essa necessidade. Então esse palco foi um final de ano, a ideia era fazer algumas janelas, e o modo mais fiel que conseguiria fazer, hoje a gente conseguiria fazer isso de uma outra forma. Tá? Até com fita crepe, sei lá, tem a questão do tempo também, né? As janelas aqui na colina, de mudança de palco, são bem curtas. Curtas que eu falo que às vezes é de um dia para o outro só, uma noite na verdade, não tem nem dia. O pastor tem uma premissa também do efeito expectativa, do efeito surpresa. Então se eu coloco um palco desse no Eleve, que é sábado, eu quebro, porque não é a ideia. No outro sábado, o Eleve já vai ter passado uma semana do contexto que foi inserido no palco. Tá? Então, palcos eu preciso fazer com que seja no domingo, que é a celebração principal da igreja. Então, isso foi adesivo, adesivo fosco, recorte eletrônico. Eu, na verdade, não tive trabalho nenhum, que foi o cara que veio colocar. Eu só fiz o desenho, na verdade. Tá, mas isso é aplicado em cima do que? Da parede. Da parede mesmo? Eu tinha certeza que ia descascar, como de fato, na hora de tirou, mas eu fui e pintei de novo. Certo. E acabou. Mas a gente conseguiu o efeito que a gente queria. Tá? Em branco e aí após... Desculpa, gente, isso aqui, perdão, isso foi MDF recortado, né? Foi recorte do MDF. O adesivo eu vou mostrar mais à frente, que foi um outro, porque é mais complicado. Esse foi MDF fininho, recortado e colado. E falhou também, porque eu queria efeito vitral. E aí eu imprimi uns adesivos e não deu certo. Quando eu coloquei, bateu a luz, o adesivo refletiu feio demais. Não deu certo. A gente tirou, pintou de branco em cima da hora. Não, o adesivo não ficou legal. Quando você gosta de MDF? É uma chapa chamada Eucatex, aquele fundo de armário de cacete, que é mais baratinho. Quando termina esses eventos, direciona essa material? Às vezes sim e às vezes não. Nesse caso ele era muito fino, acabou se perdendo. Tem isso também. Agora acontece de algum material. Ah, sim. Como foi o coração para Pinda, vai situações que a gente leva para outra cidade. Jacareí, você vai ver um palco. Passa aí, por favor. Aqui, ó, é um contexto diferente que eu te falei. É um cenário que você precisa trabalhar, era a questão de Natal dos Brinquedos, Ministério de Ignição. Eu não fiz nada, não ajudei, mas eu quis mostrar como que funciona também em outros ministérios, né? Quando você começa a gerar isso, o ministério vai se alastrando e isso é muito positivo. Tá? Foi pintado mesmo. Hã? Ali foi pintado mesmo. Foi. Eram chapas de madeira mesmo. Compensado. Tá. Esse eu falei já a respeito, né? Que foram as caixinhas recicladas, super barato. Esse palco, essas cordas hoje estão sendo tudo utilizadas na infra, amarrando coisas no carro. É corda normal. Esse foi corda mesmo. Corda A gente ia imitei. Hã? Esse eu imitei. Essas são cordas mesmo. Aquelas cordas de nylon mesmo? Aquelas cordas de corda branca de amarrar coisa mesmo. Aqui é comprada na construção. Aí dá o efeito da cor, a luz, né? Você vê elástico. Eu fiz com cordão de roupa, os cordões de bermuda. Nós trabalhamos na confecção, ela doou e ficou perfeito. Depois eu descobri um outro material que a gente acabou usando mais nas igrejas da cidade, que é chamado de taru.
ou a espuma. A gente fez área nessa vaga. Né? Eu vi que você fez. Só que ela não tem branco, ela tem um cinza, tem 2 tons de cinza e aí eu usei um cinza mais clarinho. Não dá para pintar, é bem frágil. Tarugo de corda. Tarugo, ele é usado em esquadrilha de alumínio para vedar vidro, né? Eles empurram ali entre o vidro e o perfil. Tarugo. É. Ele tem uma boa elasticidade, eu consegui esticar bem ele, mas ele é frágil. Se você puxar assim e torcer ele também vai ter um custo um pouco mais. Não, o custo dele é mais barato que a corda. É em faixa de 11 centavos o metro. Essa corda eu gastei um pouquinho. É bem baratinho aqui, né? Ele tem de 8 e tem de 10 ou 12 milímetros. Tá? Então esse efeito assim, a gente conseguiu. A ideia era justamente descentralizar o amarrado, né? Aquele efeito cortina, eu não queria fazer um X. Então eu peguei 2 madeiras, travei, parafusei ela ali, né? E depois puxei e aí fui depois prendendo lá na madeira e grampeando, tá? Isso é bem simples, aquela mesma chapa de fundo de armário, cortada de quadrado. Hã? Não, é perfilado. Sabe esses perfilados de instalação elétrica? Ele é um quadradinho mesmo. Ele tem 38 por 38 milímetros. Tem um maior, mas esse a gente usa um 38 por 38. Ele tem todos os furinhos e aqueles furos acabam te servindo como uma régua, né? Você conta tantos furos. Ele é regular, né? Então, eu uso. Aí a gente pinta. Ele é perfilado. Em loja elétrica. Você vai conseguir facilmente. Tipo calha, né? Hã? Tipo calha para passar fiação. Calha para passar fiação. Só que ela é quadradinho, te dá um bom suporte. Você trabalha sempre com branco, né? O branco, porque eu sempre uso o LED. Se eu não tivesse o LED, eu poderia fazer o quê? Uma paleta de cores. E é só que ela cansa, né? Porque, vamos dizer, eu podia colocar ali aquele cor púrpura e tal. Isso é legal quando você tem uma parede de pedra, que você não pode pintar, certo? Aí você pode fazer essas contribuições de acordo com a sua disponibilidade lá, né? As cores que estão no palco. Isso, ano passado, a gente na oficina aqui, a gente montou uma peça dessa. Plástico bolha, ó. Como é que é isso aí? Isso foi legal, né? Essa Paula de fez também. Lá sertãozinho fecha ali, né? Ó, isso aqui é um efeito assim, né? Zigue-zague. Tá? Então, como é que eu faço a estrutura? Isso aqui, né? É um ferrinho preso numa armação, que pode ser assim, ou pode ser assim também, tanto faz. Então, a questão que vai fazer diferença é, se você vai usar 10 centímetros aqui, tá? O plástico vai passar aqui. No outro que vai vir aqui, você tem que usar um pouco maior, então 25. No de baixo aqui, você vai usar o de 25. E aqui você vai usar o de 10. O de baixo aqui, né? Então, quando você coloca um do lado do outro, dá aquele efeito, né? Olhando de frente, a gente colocou todos espaçados 50 centímetros, 50 centímetros de distância aqui do ferrinho, né? Então esse ferrinho aqui tinha 25, esse tinha 10, tinha 25, tinha 10, né? 25, 10. E aí o plástico bolha vai passando aqui. Ele passa por trás desse segundo ferro? Tem, Marcos, ele passa por trás do segundo ferro? Ele vai passar na frente e por trás, né? Então aqui está na frente, você passou por trás, trouxe para frente. Legal. Vai fazer. Quais são as preguiças aqui? É onde pode dar problema. O plástico bolha, ele não é tão legal de se trabalhar em termos de fixação. Então eu usei Silver Tape, foi a fita mais forte que eu consegui usar, que deu um bom resultado no Jacareí. Eu passei a Silver Tape no ferro, primeiro, né, aqui na base. Então o ferro ficou grudento. E aí estiquei certinho o plástico bolha e já fixou aqui, né? Depois eu passei de novo a fita atrás.
plástico silver tape. Essas de Petista, né? pode ser transparente. Se você achar uma transparente boa também. Você enrolou. A outra situação que eu fiz foi colocar um pouco de silver tape também, ou dupla face, nessas intermediárias, porque a tendência é ele começar a enrugar um pouquinho, entendeu? E aí o efeito fica feio. Gente, para fazer, a gente tem que fazer direitinho para dar um efeito legal. Ô Marcos, só uma camada tu passasse? Ou tu Só uma camada. Só uma Com as bolinhas, tem que ser o plástico bolha novo, não pode ser usado, porque as bolinhas estouram e ela começa a ficar feia. Se pisar, troca o plástico, tem que ser bem criterioso nisso. Eu percebi que tem diferença também de plástico bolha. Tem um plástico bolha mais grosso, bolinha maior, é melhor. O efeito é lindo, com leve, lindo. Uma outra situação é o corte, né? Como cortar isso aqui. Então, se você juntar, enrolar ele e cortar de uma vezada só, ele fica melhor do que você tentar cortar, né? Você tira o tamanho que você quer, enrola de novo, né? E aí você corta. Uma outra importantíssima, o ferrinho, né? Ele tem que ter, então, assim, eu usei o chamado ferro mecânico, que pode ser da construção também. A diferença é que aquele da construção, ele tem uma estriazinha, né? Um frisozinho, né? E o mecânico, ele é liso, não tem isso aqui. Um ferrinho fino, tá certo. Só que aí é importante ele ser certinho, entende? Então, assim, eu não fiz isso. Eu não conseguia trabalhar com ferro legal como eu queria. Então, nessa questão do ferrinho, eu botei uma empresa para fazer. Ela soldou para mim. Ela fez aqui e soldou. E a fixação disso na parede? Aqui eu usei madeira, um furinho menor do que o ferro e pressão. Nada demais. Ele é feito com armação, ele só fixa a armação. Uma madeira aqui, certo? Ó. Madeira. Uma madeira aqui. O ferrinho vai entrar aqui. Se fizesse um suporte atrás. Vamos dizer que ele seja de 1/4, sei lá quanto que era. Me ajuda aí, Gilberto. Tem ferrinho aqui, 316. Tem 316. Eu peguei uma broca que não pode ser maior do que esse furo, entende? Tem que ser um pouquinho menor para eu poder. Não passei cola, não passei nada. Ficou lá direitinho. E essas maçãs são independentes, cada uma daquela? Eu usei assim, ó. Nessa madeira eu coloquei 2 furos, né? Então, a outra que estava aqui, ela pegou essa, né? E pegou essa aqui. Então, o espaçamento foi feito assim. Mas você pode fazer ao contrário. Você pode botar a régua de madeira assim, ó. Ao invés de trabalhar, né? Sarrafinha assim. E trabalhar com ela ao contrário, né? Então aqui tem um ferro de 25 de 10. 25 de 10. Aqui vai ser ao contrário, de 10 de 25. Entendeu? E aí ela. Beleza? Essa ideia é muito boa. O plástico bolha, eu depois trabalhei em outras coisas com ele. Retiro feminina. Eu fiz o palco lá, né? Doce meninos, né? Então como é que a gente faz isso aqui, ó? Eu peguei uma madeira de 2 metros, meio de umidade, né? E aí você pode, quanto mais colocar, é melhor. Eu coloquei 7, eu acho. Você vai dividindo aqui, fraçãozinha igual, sabe? Quanto mais colocar, melhor. Então daqui, o outro vai ter um ponto aqui. Se você tiver o fundo preto, sabe? Isso não é adesivo, isso aqui é isso aqui, ó. MDF. Aqui também, como eu queria bem certinho, ainda não tinha um marceneiro para ajudar, nem o Gilbertinho lá aqui. E dava para fazer na mão. Só que eu precisava de ser
bem certinho. Bem regular. Tá? Aí aquelas linhas lá são barbantes. Barbante um pouquinho mais grosso. Grampeei aqui, fui grampeando, fazendo coisa. O laço também era madeira, nesse mesmo material aqui. Qual foi o meu erro aqui? Eu escolhi uma madeira muito fina. Então, como eu comecei a puxar o arame, a cordinha, ela começou a fazer isso aqui. Eu usei para fazer bolas. Hã? Mas tá vendo lá, embolou, começou a embolar. Enfim, o visual assim de frente ficou muito bom. Mas aqui na igreja tem uma outra situação que a gente sempre tem que olhar. A maioria das igrejas você tem essa proporção. Você tem entradas, cadeiras, palco, certo? O nosso caso aqui é assim, é o contrário. Então eu tenho palco aqui e aí eu tenho essa visão que é muito incômoda para mim. Quando eu tenho todo mundo aqui, seria maravilha. Vocês estão... A conferência está pegando um pouquinho aqui, né? Mas quem senta aqui, ó, é desprivilegiado completamente. Então, até isso a gente tem que pensar na cenografia. Vocês têm que olhar se a sua igreja, a tipologia, né, do prédio, ela é assim, ela pode ser assim, né? Ela pode ser de qualquer... O palco, por exemplo, de Pindamonhangaba, ele tem uma certa entrada, assim. Para mim seria favorável, eu gosto de profundidade, dá esse efeito, consigo fazer profundidade. Jambeiro, nossa igreja de Jambeiro e Primavera. Eu estou mexendo em outra coisa aqui, né? Eu baguncei geral aqui agora, o Edson vai vir. Aponta ele pra lá. Hã? Aponta ele pra lá. Eu não sei mexer nisso. Vira o canhão. Enfim, vai ficar para depois. E agora como é que eu vou trazer a luz de volta? Ó, aí, ó, consegui lá. É isso aí, ó. Só que eu desligar, ó. Achei aqui uma aprovação. Beleza? Agora como que eu volto pro outro? Enfim, vai ter que acender a luz e depois a Edson volta. Acende aí. Elas são fixadas. Então, acende aí o Chico. Adilson. Se recortar o isopor, tem que ser necessariamente uma bolinha? Eu comprei bolinhas inteiras e cortei no meio. Dá um baita trampo. O bom resultado disso vai depender de algumas coisas. Primeiro de tudo é o alinhamento. Então me deu muito trabalho, porque eu não fiz peças pequenininhas. Apesar que agora, por exemplo, eu cortei, né, a gente cortou essas peças e ela dá perfeito. Bom, você fica essa massa. Teve um alinhamento, teve que ter um alinhamento. Eu não consegui vir. Foi muito bom. Porque aí ele tirou. Eu estava para vir, mas eu tive um imprevisto de última hora. Copo da ceia aqui. Aqui é copinho da ceia. Ninguém para ir no meu lugar. Mas eu falei antes. Isso aqui é feito com copo de ceia. Que legal. Copo de ceia. Uma luz refletindo. Grande. Tem. LED. Atrás com LEDzinho. Uma caixa com LED atrás. Já em cima. Bom, Rafael. Aqui metade de bola de isopor.
cortada. Eu falei o vídeo de vocês de cor. Eu sonho de que assim, só preciso ter já uma oportunidade boa, eu saio. Temos vídeos de Rochelle, Black Church, Elevation. Então, mas assim, eu acho que o criativo, eles são fera, mas eu gosto do lance alternativo, que mostre o pulo gráfico, entendeu? Hoje eu ainda acho que se eu queria, o meu plano é fazer um blog no site, mesmo na igreja fazer um blog, que eu consiga ir mostrando um passo a passo, então um make-off, mostrando um pouco. Porque às vezes é uma sacada. Agora eu tinha visto na tela das fotos. O que é esse negócio? Eu vi aqui, eu pus o dedo, olhei, tirei uma foto e deu, né? Isso é legal E mesmo. assim, o plástico bolha, você traz hoje no contexto sem tempo, eu ia fazer o que eu faço sem hesitar. Com lata de Deston, com lâmpada, com Tipo de textura. O café. Vocês fizeram também? olha, aquela foi eu que fiz também. Mas sabe o que é? Era uma cerca que eu desmontei aqui na obra. Sério? Mas aquela pintura lá que não tem pintura nenhuma. Essa questão do tambor é legal porque você pode fazer em uma outra situação qualquer. Eu acho que estava lá no segundo andar, atrás do ministro lá. Eu acho que está lá. O compensado flexível é esse material aqui. Essa questão do tambor é legal porque você pode fazer em uma outra situação qualquer. Eu acho que estava lá no segundo andar, atrás do ministro lá. Eu acho que está lá. O compensado flexível é esse material aqui. Ó. Abertura, né? Abertura e pegação. Então, logo em seguida já ia entrar outra coisa, e aí tirava outra cor, depois puxado todo o sistema, foi puxado de lado, uma vez só. Uma luz estava emendada com a outra, né? Então aí foi feito uma sequencial de luz, né? Vai e volta, estrobo, troca de cores. Então dependendo da batida da música, eu fui trocando sequencial. Você botou na sensitivo a batida? Não. Você fez um programinha. Aí 2, 3 programinhas. Essa napa que eu conseguia. Essa napa é a mais barata que a gente. Então aqui ó, ajuda aqui. Aqui foi a tentativa do que a gente estava querendo fazer, ó. Estica aí, para poder esticar. Por mais que a gente consiga. Tá vendo? Ó, tava dando esse problema aqui, ó. Isso aqui começou a ficar frouxo. Aí a gente tentou, nem insistimos não, mas a ideia seria, aqui ia ficar colorido e aqui seria parede, o fundo do palco. Ia dar um outro efeito, ia dar um efeito contrário, tá lá. Então ficou positivo, deu certo. Ficou legal, isso aí é fita isolante. Isso é fita de demarcação, mas a fita isolante é um pouco mais fina. É demarcação. Hã? Se for mais barato, você tem que comprar fita isolante. Não, essa fita também é um pouquinho cara. Não é tão baratinha não, demarcação. Mas eu gastei. Foram 6 rolos. Aqui, só voltando à conferência do ano passado, por isso que eu deixei aqui. Então aqui foi o projeto, o modo como eu fiz lá o losango, tá vendo? Foi colado mesmo, uma por uma. Fiz vários e depois fui montando peças.
Trabalhar com papel é sempre um pouquinho mais desafiador, porque a massa é leve, não fica no formato que você quer. Deu mais de trabalho, mas... Mostrou a Essa árvore ideia aqui, ó. Mostrou a árvore lá da Ainda não. Essa ideia aqui, eu vi no programa do Danilo Gentili, sem querer, assim, passei no canal, aí vi na época ele estava no outro lá, canal lá. Aquelas réguas de iluminação é algo parecido com aquele lá, tá? Quem tem um compressor emprestado. Né? Ou se a igreja conseguisse comprar. Aquele compressor de bola. Não funciona. Tem que ser compressor que tem reservatório. E outra coisa, é uma arma. Então, se eu fizer... Calma, não vou fazer não. Mas eu me machuquei porque o manezão aqui botou a mãozinha por trás e foi fazer assim. Então, eu fui meu dedo e me machuquei. Foi o... Como é que chama isso aí? Eu fui O grampeador pegou bate. Se quiser, ele vai... Não pega. Ele não... Depois ele perde o sentido, mas se fizer próximo ele vai furar. Tem outro manual? O manual também, todos esses aí, até o ano passado foi feito no manual. Esse ano a gente adquiriu. Tá com o pessoal tá contigo. Não peguei. Amarelo, todo mundo recebeu? Sim. Mas falaram que o lanche ia passar aqui. Então, mas mudou porque teve atraso. Eu não recebi não. Esse é. Você não recebeu? Tem que descer e aonde? Não, se ele escolher pelo outro, vai receber agora. Quem não recebeu, só levanta a mão pra ele poder dar. E aí, Emerson, eles estão dando tudo aqui no meio. Nós só parar lá e agora? É, eles vão ali e recebem ali. Tá? Não está finalizado. Só que obrigada. Coisa, mas vocês preferem cantar agora? Vocês fazem. A base você tem. Aqui você pode cortar. Essa madeira aqui é tão boa de trabalhar que com o estilete você passando aqui algumas vezes ela corta. Isso aqui ela tem uma telinha, uma tela, um tecido dentro da madeira que faz com que ela aguente. Tá com tesoura aqui. Então, fez o primeiro ponto. Aqui eu tô com um pouquinho de medo, ó. Não bota cola, nada, Emerson? Não, não põe cola não. Você fez o início, pode acontecer isso aqui, tá vendo? O grampo fica mais bem, importante é ficar pra dentro. Muito prático, né? É bom sempre ter o auxílio da pessoa, né? Não foi, pode dar uma caixa de bombom já. Que legal! Pode não dar uma guarda nessa giragem. Ferramenta também ajuda. Vou passar um pouquinho de direito. Tá dando pra ver aí? Rápido, né?
Tem alguém que quer grampear? Uma grampeada manual. O grampo precisa ser um pouquinho mais fundo, né? O grampeador normal. Ele tem que ser um pouquinho mais alto. O Emerson, o corte do coração você fez com o tipo? Hoje de manhã. Pega um molde. Aí aqui, ó, quando é para fechar, você tem que ter o auxíliozinho de uma chave. Quem não tem tipo-tipo. Quem não tem é tipo-tipo? É. Ó, tem que ter emprestado. Porque com a lâmina de serra você vai ficar um trabalho muito feio. Não tem que ter o tipo, tem que ter estreia aí pra gravação. Mas você vai fazer esse negócio aí. Não, o grampeador é barato. Água é reserva. Quanto é que é o grampeador? 100 pontos. Compressor de compressor com reservatório. Eu entendi que era Ué, não vai pegar os dentes não pra me dar o coração? Essa madeira combina. Ué, Emerson, essas folhas compram por metro ou é por metro que compra compensado? Uma folha inteira, ela tem 2,20 por 1,60. Tanto o compensado como esse mais maleável? É, são iguais. E a média de preço? Olha, na faixa de... Essa folha deve estar em 50 e poucos reais, 60 reais. E dá pra fazer quantas letras, mais ou menos? Hã? Quantas letras? Não, assim, ó, desse jeito. Então, você vai pegar... A chapa tem 1,60m, 2 kg. Então vai depender da sua letra. Ali eu gastei mais 4 chapas, eu acho. 3 chapas. Mas essa fita tem essa compensada flexível, né? Ali, eu sei do cinema, meu. É que sempre a gente coloca massa. Tá fazendo aí Então, gente, letra caixa. A letra caixa, ela ajuda na fixação do evento. Por exemplo, juventude. Você conseguir fazer o nome da juventude na letra caixa é algo que você tira e coloca e não atrapalha o evento do domingo. Tá? E as fotos é muito bom, porque nas fotos você joga na internet, competindo que daria certo. Né? Mas aí é o olhar, é você ter o seu redor e perceber que quando eu vou aqui tem as Ultra Fé, né? Aí eu fico assim, porque você tem lá muito ladrão, é ferro velho, para quem não é daqui, não é ferro velho, né? É um local que vem industrial. Sobe industrial, tem também de modelaria, tem os tambores. O cenário do programa do pastor Carlito, que parou agora, mas... 20. É, não tinha não. Hã? Peraí. O site do Reação, o palco do Reação, esse site recebe assim, centenas de cenários, de igrejas que manda pra lá por semana. Estica ela, estica bastante aqui. É uma pontezinha de 48 volts que está ligado. Na internet você vai ver vários modelos de fazer. Tem inclusive um modelo para fazer com lâmpadas que eu não aconselho, porque diferente daqui, se você encostasse com um modelo de lâmpada, você levaria um baita choque.
Então aqui você pode encostar que não vai levar o choque, tá? E já está ligado aqui. Uma situação, se você distanciar esse jacarezinho aqui, né? Pode ser qualquer uma outra coisa. O jacarezinho é bom porque você tem o controle ali, ajuste. Então assim ela vai ficar menos quente e se você aproximar para cá, vai esquentar mais. Então vai dependendo do que você quer cortar. E aí você tem, pega o bloco. Eu vou deixar então o que eu coloquei aqui, porque é um modo de você fazer um gabarito. Então se você quer cortar aqui ainda não vou ter tão controle, né? Você vai cortar aqui com um certo controle. Se você tentar cortar na mão, por mais que você eu não vou conseguir fazer certinho, certo? Porém, se eu conseguir... Cadê o papelzinho? Tem do coração aí, não tem? Coração, você não passou o pessoal, não? Não. Não, passou a plaquinha essa aí. Passou de coração? Não, foi não. Aqui no chão. Então, aí ó, se você quer fazer letra, então o que eu aconselho? Papel cartão, você corta a letra, que é muito mais fácil você cortar, riscar no papel, né? Eu tenho pouca unha. Deixa eu cortar aqui esse tamanho aqui, que faz a parte. Você tirou o professor Pardal, né, Emerson? Hã? O senhor é meio que professor Pardal. Tem que ser, né? Aqui a gente dá as improvisadas. Aqui vocês entenderam, né? Pode ser fixado de qualquer maneira. Não, pode ser. Deixa eu botar do outro lado aqui. Vai pegar melhor. É só para poder não soltar. Tá? E aí você tem aqui, ó, maior facilidade de cortar. Você pode até dar uma erradinha que não tem problema. Fazendo rápido, mas eu vou deixar vocês fazerem. Esse cortador de isopor tem manual também, tá, gente? Hã? Cortador de isopor Tem manual, mas é porque para a igreja eu aconselho a fazer. Eu tenho inclusive o manual. A gente tem aqui, mas para a igreja eu acho que melhor fazer desse tipo aqui. Tá? Não tá tão certinho não. Mas pro cenário vai acontecer muito bem. Aí um outro modelo que é a letra, né, que eu fiz aqui. Vai botando um papelzinho aqui que eu vou cortar aqui. Você pode esquentar um pouquinho mais a parada aqui. Desceu ou esquentou mais? Quem vai cortar? Vai, quer cortar? Aniversariante. Vai que eu vejo. É bem simples. Aqui é o seguinte, ó, eu fiz um sisteminha aqui, ó, que foi esse arame, para justamente tensionar a madeira, sabe? Aqui, na verdade, o que vai dar para fazer, dá, né? Puxa lá, puxa na extremidade da lâmpada lá, por favor. Na primeira? Hã? Na primeira? Isso, da primeira lâmpada. Isso aí. Cola e corta. Você quer que corta cola atrás ou que cola na frente? Pode ser na frente, esticadinho. Isso aí. Agora vai lá, pega mais. Põe na próxima lâmpada. Vai agora.
É o toque. Você tem problema de toque? Eu tenho. Mas eu tô celebrando. Ai, tá difícil, viu? Eu não consigo não. Hã? Não? Nossa. Não, mas aí tem que ser comigo. Muito complicado. Porque você tira um foto aí, ó. Vocês têm que fazer uma foto? Posso chama isso aí? Põe outra pessoa aí, você cantou aí, Alex? Não, não tem problema de comer. Ah, então troca aqui, gente. Troca aqui que é melhor. Quem pode colocar aqui comigo? Sem ser a minha equipe. Vamos lá. Quem vai lá? Lá em cima não. Gente, cadê o Marcos? Vai lá, Marcos. de altura, quem pode ir? Embaixo. Tem 3 pendurossos, não tá? Eu vou. Ele tá vindo ele ali, ó. Vou lá em cima, Lá em cima? Aqui embaixo. Hã? A primeira já vou tirar Cadê o Leque? Depois Porque a deixa o escada vai Leque ser depois. Não coloca o Leque depois, tá? Põe o LED dentro e a gente vai Hã? Já apaga aqui. Ao contrário. Vai ficar mais prático. Põe a ponta pra ele. Fica mais prático. Vira nos 30 agora. Foi pouco? Espera aí, emenda aí, ó. Tá, vou emendar. Pera aí. Isso. Pra de trás foi certo. Tá me dando uma cerveja. Aqui é Foi outra improviso, visão. viu? Olha lá. E dá certo. Nem sempre. Nem certo, viu? Tá mais aperta. Hã? Eu não tô achando muito bom. Tá aqui. Deus abençoe essa parte. Oi? Aqui tem que ter esse cuidado ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Desce completamente aí. Porque o legal aqui é pra você ter esse grito ali, ó. Põe mais pra lá. Uma coisa em cima. Só vamos saber depois que é fita crepe. Vamos remover o pedaço grudo na água. Esse efeito já deve ter dado Colocar um verde. Coloca uma esteira ali em cima, coloca uma esteira no Gente, quem disse que é fita crepe? Joga a estrelinha pra mim assim, ó. Consegue? Aí fecha com LED, né, no caso. Ah, é. Ele dá pra... Não tem problema de não encontrar o material, né? Toda loja de... Gente, tanto papelaria tem fita crepe. Não sacaneou. O quê? Os brancos, coisas. Ah, sim, é. Escolinhas. Vai pegar o azul também? Ah, não, peguei o vermelho. Eu gosto muito do azul. Cadê o vermelho, mano? Eu acho que é...